Delegado da Polícia Federal é expulso dos Estados Unidos. Por que o delegado Marcelo Ivo de Carvalho, adido no consulado brasileiro em Miami, foi expulso? Tá bom. A gente pode ficar aqui analisando algumas hipóteses e eu vou falar para vocês mais ou menos como é que funciona o sistema, que eu conheço bem como funciona o sistema, e um pouco essa cultura de colaboradores na parte de law enforcement, que são agências de polícia. No Brasil eles chamam de força de segurança. Vamos lá. Primeira coisa, o delegado Marcelo Ivo de Carvalho, ele estava no Miami, no consulado de Miami, como colaborador do ICE. Como colaborador do ICE, isso é um programa que tem no ICE e tem um programa, tem um programa semelhante no órgão que o ICE faz parte, que é o Homeland Security Department. Do Homeland Security Department, eles, em alguns países que eles fizeram acordo, eles fazem a imigração no próprio país de origem, tá? Vamos criar um nome qualquer aqui, não importa se é fato ou não, é só para a gente trabalhar com essas hipóteses. Criamos um país aqui chamado, sei lá, vamos colocar um nome qualquer aí, ajuda aí, vamos chamar de Brasília. País Brasília, tem pouco dinheiro, as exigências do governo americano foram muito grandes para poder fazer a segurança de imigração, e eles falaram assim, então tá, então deixa a gente colocar o nosso pessoal no seu aeroporto e tá tudo certo. E aí, país ok, faz lá um acordo, assina um contrato, e os Estados Unidos põem a imigração, o pessoal do Homeland Security no país de origem. Então você já faz a imigração no país de origem. Tem alguns países que funcionam assim, tá? Você não faz imigração quando você chega nos Estados Unidos, você faz imigração quando você sai do país já. Então se o cara tiver problema, ele nem sai, tá? E aí ele já faz a imigração, ele chega nos Estados Unidos, está tudo certo. Não tem imigração de novo. Ele só vai passar se for na Flórida, pelo agriculture, que é o que olha as malas, se tá levando comida, não sei o que, tá? Talvez eu acho que isso até já faça na origem também. Mas vamos lá. Então, vamos dizer assim que eu sou o coordenador do ICE que cuida dessa parte de colaboradores. O que eu preciso dar de acesso para um colaborador do Brasil? Eu preciso dar acesso para ele aos brasileiros que chegam no aeroporto da Flórida, né? Se ele é o colaborador da Flórida, eu preciso dar acesso aos brasileiros que chegam no aeroporto da Flórida, nos aeroportos internacionais. E com isso, ele vai me auxiliar sobre esses brasileiros, tá? Tá bom. Que mais? Eu preciso que esse brasileiro tenha acesso ao sistema e possa inserir informações também, que essas informações possam colaborar com o ICE em investigação, em diligência, em prisão, tá? E aí que é o ponto. No caso do Ramagem, provavelmente ele inseriu informações sobre o Ramagem que não eram verdadeiras e que confundiu, seja os policiais locais, ou seja o ICE, em função da informação que dava no sistema. Porque na Flórida tem muitas agências municipais de polícia, tem do condado, do xerife estadual, que estão colaborando com o ICE. São policiais que são certificados, recebem treinamento, acessam o sistema. Então, esse policial para um veículo, seja por motivo que for, acessa o sistema
vai deter o cara porque tem uma informação que faz ele concluir que a pessoa deve ser detida. Se essa informação é inverídica, quem gerou a informação, quem colocou a informação no sistema vai responder por isso, tá? Então, assim, essa é a maior diferença do Brasil para os Estados Unidos, porque a chance de você fazer uma coisa ilegal e você sair de boa acontece, mas é mais difícil. No Brasil não, você vê o que mais tem é corrupção em órgão público e nada acontece. Cidade de 3 mil habitantes, desvio de 5 milhões, 6 milhões, 7 milhões e nada acontece. Por quê? Porque todo o sistema é corrupto. Todo o sistema é corrupto. Então, aí o cara vai com essa cultura para lá. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas esse Marcelo Ivo de Carvalho, esse delegado, ele foi envolvido numa situação em São Paulo, acho que Sorocaba, Guarulhos, que atropelou uma pessoa na rodovia, matou e não foi condenado por falta de prova. Aí na época noticiou que ele estava alcoolizado, que ele estava na sala VIP de Guarulhos bebendo, estava alcoolizado e ainda dirigiu um carro que tinha sido apreendido e matou um motociclista. Esse é o delegado que foi comandado para Miami, tá? E daí você tem mais qual informação? Esse mesmo delegado monitorou, espionou Flávia Magalhães. Não sei se você lembra desse caso, que até o Elon Musk ofereceu para ela pagar um advogado para defendê-la. E eu acho que ela iria entrar com ação contra o governo brasileiro, contra o delegado que monitorou ela. Esse caso foi o seguinte, eu falei com a Flávia, inclusive, até falei para ela o seguinte: eu acho que o delegado achou que você era uma brasileira ilegal nos Estados Unidos, por isso que ele cresceu para cima de você, porque ele achou que você estava ilegal. Você tinha ordem de prisão, ela recebeu ordem de prisão 2 vezes. Ela recebeu ordem de prisão no dia 30 de 12 de 2023, mas aí foi com o nome como cidadã americana. Talvez a polícia tinha o dado dela do passaporte americano, e aí o ministro do Supremo deu ordem de prisão nessa data, e no dia 8 de 1 de 2023, com o nome de brasileira, tá? Então, você vê que a primeira ordem de prisão foi com o nome de americano, então, assim, e eu acho que ele deve ter pensado: se é uma brasileira, tá ilegal aqui, eu vou atrás dela, eu faço o que eu quero. Ela vai ficar com medo, porque todo brasileiro que está nos Estados Unidos ilegal tem medo de polícia, tem medo de tudo, entendeu? Então ele cresceu em cima dela, só que quando ele descobriu que ela era cidadã americana, já era tarde, já tinha feito a bagunça toda, a arapongagem já tinha sido feita, ela já tinha descoberto e começou a ir contra ele, acredito, né? Eu não acompanhei mais o caso, mas é o mesmo delegado. Então, o que eu acredito? Eu acredito que ele gerou uma informação não verdadeira no sistema, que fez com que seja quem for que fez a detenção dele tivesse se baseado na informação errada, tá? Uns dizem que ele foi detido pelo ICE na rua. Outros dizem que ele foi detido pelo condado do xerife de Orange. Isso é até pouco relevante, sabe? Porque na verdade o cara para a pessoa por algum motivo e entra no sistema, tá lá uma informação falsa, vai deter, tá? Num outro vídeo eu comento com vocês como é que é esse sistema nos Estados Unidos, assim, de polícia do xerife, polícia municipal, estadual, porque
Às vezes o pessoal se confunde muito porque acha que polícia nos Estados Unidos é só feito por governo. E não. Tem município que o policial é voluntário, é policial, mas é voluntário, não tem salário. É feito pelo próprio pessoal da comunidade, entendeu? É certificado e atua. Tem município que é empresa particular que faz o serviço de polícia contratado pelo município, que alguns municípios perceberam que é até mais barato você contratar a empresa privada para ser polícia da cidade. Então assim, tem uma variação muito grande, uma diferença muito grande de como funciona o sistema no Brasil. Mas num outro vídeo eu explico isso. Então aí, por que ele foi expulso? Por esses motivos. Espionou uma cidadã americana, talvez ele não soubesse que ela era cidadã americana. Saiu na mídia, Elon Musk se envolveu, quer dizer, já fez uma besteira aí, não? Já poderia ter respondido por isso. Só que, se ele tem imunidade diplomática, o que o Departamento de Estado faz? Expulsar. É o que eles podem fazer, expulsar. Entendeu? E é o que fizeram. Ele não estaria sendo expulso se ele não tivesse feito nada de errado. E aí a gente fala nos Estados Unidos muito entre amigos, a gente conversa e fala assim, pô, tu deu uma de brasileiro, né? Porque lá é assim, toda vez que você faz uma besteira, é colocado dessa forma entre os brasileiros, pô, tu deu uma de brasileiro, hein? Entendeu? Então assim, ele deu uma de brasileiro, porque está acostumado com as coisas no Brasil. Que o poder público faz o que quer, não cumpre lei, toma a decisão que quiser pessoal, faz... pouco tempo eu vi aí um caso em Goiás, um delegado a mesma coisa, entrou no escritório da advogada, porque parece que ela difamou ele, e ele foi lá, deu ordem de prisão para ela. Quer dizer, ele exerceu a função de delegado por uma coisa que era pessoal dele. Quer dizer, em vez de processá-la por difamação, não, ele foi lá, deu ordem de prisão para ela. Então aí você vê como é o Brasil, entendeu? Quem representa o Estado no poder público, principalmente segurança pública e judiciário, é assim. O cara, ele usa aquilo como se fosse a forma dele estar acima do resto da sociedade. Não interessa o cumprimento da lei. Interessa o que ele quer fazer com a pessoa, entendeu? E nos Estados Unidos não existe isso. Cansei de ver em Nova York agente da FBI levar multa do policial de Nova York. E não tem o que fazer, você vai pagar, entendeu? Então, assim, lá as coisas são muito independentes, são tão independentes que é comum você ver juiz ser algemado e preso por estar dirigindo alcoolizado. Isso é comum. Aqui, porra, nunca vi um juiz ser preso aqui por estar alcoolizado no trânsito. Entendeu? Então, assim, é muito diferente os Estados Unidos, você pode dizer assim, que não é uma democracia perfeita, mas a lei é respeitada e se faz cumprir. Independente do poder que você tenha, entendeu? Outro dia foi preso também, estava alcoolizado, foi o Tiger Woods. Ligou até pro presidente Trump na hora, dizem, e foi preso, algemado pela policial. O cara famosíssimo, jogador de golfe, famoso pra caramba nos Estados Unidos, foi preso. Então assim, não que ele seja um grande nome no esporte, talvez um grande nome no esporte que também seria preso, mas assim, em relação ao poder público, né? Lá não tem isso, de achar que o cara... É muito comum, por exemplo, você ver que policial viaja para outro estado com viatura, pessoalmente, armado, policial estadual, seja militar, seja civil, entendeu? Vai para praia. Lá não, entendeu? O cara é policial em New Jersey, na cidade de New Jersey, ele vai para Nova York, ele tem que deixar a arma dele lá no Port Authority, que é a
polícia que cuida da parte de trem portuária também lá dos 3 estados, eu acho que é Nova York, New Jersey e Connecticut, Port Authority. Então ele tem que deixar a arma lá e ir para Nova York, volta a pegar. Então assim, isso é muito rígido lá, entendeu? Se ele não deixar a arma lá, for para Nova York e por alguma coisa acontecer e o policial em Nova York tiver uma situação com ele tiver armado, tá ferrado, risco de perder emprego e tudo. Então assim, não tem, isso é muito rígido lá, e essa rigidez é aplicada igual para um estrangeiro. Então assim, as pessoas acham que foi por uma questão política que ele foi expulso. Não, puramente administrativa. Igual ele, muitos outros sofrem, inclusive internamente. Agentes do FBI são suspensos, são expulsos, policiais do xerife. Não, a lei é clara. Se você é um policial que não cumpre a lei e exerce do cargo para ter privilégios pessoais, se você for pego, você vai ter consequência disso. Acredite, você vai ter consequências. No Brasil nada acontece, lá acontece. Entendeu? Eu estou falando lá porque eu estou no Brasil no momento que eu estou gravando esse vídeo, tá? Então é lá. Mas eu moro nos Estados Unidos já há mais de 20 anos, estou no Brasil no momento. Então eu conheço bem como é que funciona o sistema lá e tem condição de explicar bem para vocês. Eu acho que a gente vai fazer um vídeo bem explicativo assim de como é que funciona a estrutura lá de algumas coisas nos Estados Unidos, porque o pessoal fica muito confuso em algumas situações, né? Mas assim, de novo, não foi decisão política do Departamento de Estado, foi administrativo. O delegado Marcelo Ivo de Carvalho, ele foi investigado e eles concluíram que deveria expulsá-lo dos Estados Unidos. Provavelmente, principalmente pelo caso da Flávia Magalhães, que espionar um cidadão americano, uma cidadã americana, pô, é crime. A não ser que tivesse uma anuência de uma agência policial dos Estados Unidos por algum motivo de interesse de segurança nacional, que não era o caso. Pessoa normal, trabalhadora, inocente, e teve ordem de prisão no Brasil decretada por um motivo fútil, entendeu? Então o resultado está aí, e o Brasil vai cada vez passando mais vexame com essas questões, né? A Polícia Federal, uma instituição que até um tempo atrás tinha uma credibilidade absurda, até internacionalmente, olha o que está virando. É uma vergonha, enfim, comenta aí, a gente vai falando mais sobre o caso e outros que venham a surgir, tá? E tiver pergunta, a gente pode detalhar. Se eu fosse falar muito sobre vários assuntos em torno disso, eu ia dar um vídeo longo, mas se tiver dúvida, pergunta, que a gente faz um vídeo respondendo, tá bom? Um abraço, até a próxima.